Bom, então é isso, nosso Power Up 27, né, com o Valner e o Luriel. Eles vão falar sobre o ProtoPie e com vocês, pode ficar à vontade. Bom, olá, gente. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, esse daí é o Power Up 27 e a gente vai falar sobre uma ferramenta queridíssima nossa, o ProtoPie, né? O grande intuito nosso vai ser mostrar para vocês que dá para criar um protótipo muito legal, sem usar uma única linha de código e também sem ser designer. Então, assim, a gente vai apresentar a ferramenta para vocês. Eu faço parte do time de design, né, daqui de BH. Meu nome é Valner, eu faço parte do time de design de Lavras, sou estagiário. Uhum. E a gente vai começar falando primeiro das interações, né? Tipo assim, do time de design. Quando a gente faz algo, a gente precisa conectar com outras pessoas. Por exemplo, entre os designers, às vezes a gente precisa passar os projetos e ou a gente passa o arquivo aberto, que a gente consegue editar ele, ou então a documentação que a gente recebe do PO. Aqui no caso, estou chamando User Stories para simplificar a nomenclatura, eu sei que vocês entendem. E também a documentação com link entre telas, mas algo como se fosse uma planta baixa. Para os desenvolvedores, é um pouco mais diferente, porque a gente já consegue exportar um handoff. O handoff, para quem não sabe, é como se fosse o Zeppelin, aquela ferramenta que você consegue consultar a altura, medida, dimensão, essas coisas. As documentação do PO e também link entre telas. E para os POs, é menos detalhado ainda, porque a pessoa tem só um PDF estático da tela, só uma imagem, não consegue inspecionar nada, e às vezes alguma explicação, de tipo, quando você clica nesse botão, esse botão fica azul até passar para a próxima tela, algo assim. Então, geralmente, são coisas bem descritivas e estáticas. Aí, isso daí é meio tenso. Bom, dessa maneira, com as entregas normalmente de formas estáticas e só a partir de documentos escritos, pode abrir dupla interpretação e algum tipo de interpretação equivocada em algumas interações. Na maioria da sua parte de animações ou input de texto que o Figma, o Zeppelin, o próprio Sketch também não consegue fazer. Então, a gente trouxe um exemplo aqui de como essas entregas de animações geralmente são feitas hoje. Essa é uma tela de notificação, ela é bem simples, mas aqui ela traz todos os textos. Essa é uma entrega real de um projeto da Oasis, mas todas as interações dentro dessa tela de notificações foram feitas a partir de texto. Aqui a gente tem uma notificação fixa no topo, aqui a gente tem uma notificação que ela não foi clicada ainda, aqui tem uma notificação que ela foi clicada, e aqui seria a entrega de uma animação de limpeza da notificação. Depois dessa tela, tem a próxima, que essa seria sem essa notificação, seria ela vazia, removida da tela. Então, tudo isso foi feito de uma maneira muito escrita e estática. Nessa tela de notificações, até que a geração de dúvidas não é tão grande, mas em alguma animação mais robusta, alguma coisa mais complexa, isso poderia gerar. Aqui a gente tem uma frase da nossa querida Ada: entender o melhor que eu posso, minha compreensão apenas consegue ser uma fração infinitesimal de tudo que eu quero entender. Ou seja, mesmo que a pessoa procure entender o máximo aquilo que ela está vendo, talvez ela não consiga entender do jeito que o outro lado da mensagem quis transmitir. Tendo isso em vista, a gente traz o ProtoPie. O ProtoPie é uma ferramenta bem simples e intuitiva. Ele traz a ideia de objeto, gatilho e resposta. Todas as interações dentro dele são feitas a partir dessas três premissas. Aqui no exemplo, o objeto apagados
a nuvem apagada é um objeto, o ato de puxar a cordinha da nuvem é o gatilho, e a resposta é tanto a nuvem acesa, quanto a animação e as interações até ela acender. O ProtoPie, ele se posiciona como um software de prototipação de alta fidelidade para produtos digitais que não necessitam de códigos. Essas interações dentro do ProtoPie, elas vão desde input de texto até a utilização de câmeras, acelerômetros, sensores e GPS de outros dispositivos. Uhum. E o que a gente tem de diferencial, né? Um diferencial bom é que a curva de aprendizado é muito rápida. Então, assim, ele é muito parecido com outras ferramentas de design. Então, só de você ver a interface, você já sabe onde que as coisas estão lá, situando, você já consegue mexer. Você não precisa de um background de desenvolvimento. Então, ou seja, tanto designers quanto não designers conseguem produzir numa boa. Isso vai tanto para o lado dos desenvolvedores, POs e outros stakeholders envolvidos no projeto. Então, é realmente um software tranquilo de operar. Ele possui trocentas mil interações. A questão dos gatilhos, que nem no exemplo lá da nuvem que você puxava a cordinha e ela acendia, você tem muito gatilho. E à medida que você vai combinando ele, você consegue resultados incríveis. E dá para ver tudo isso em dispositivos reais. Então, você constrói a tela, faz a animação dela rápida e joga no celular. Então, assim, funciona muito bem quando você quer validar conceitos rápidos. E vocês vão ver um pouco mais para frente como que são eles. Tá, a gente agora vai mostrar um pouco do que o ProtoPie consegue fazer. Deixa eu abrir a tela aqui. Esse é um exemplo do meu projeto de camp, no primeiro camp que teve. O ProtoPie, aqui do lado esquerdo, ele trabalha com cenas. Essas cenas seriam as telas de layout do Figma, ou do XD, ou até do Sketch. Para fazer essa animação de loading no XD, eu gastei 22 telas. Aqui no ProtoPie, em uma cena, eu consegui fazer ela inteira e partir para a landing page. Então, você já vê a diferença do quanto a ferramenta consegue fazer em apenas uma interação. Aqui, a gente tem um outro exemplo de interação, que é bastante interessante, que é tanto o slider aqui, quanto essa roda no seu estado inicial até o seu estado final. Se esse projeto fosse entregue no Zeppelin, ele ia ter essa tela de estado final, essa tela de estado inicial e todo um documento gigante explicando como que o designer gostaria que essa roda girasse, como que cada barrinha dessa aqui se comportasse durante essa transição. Além do que o desenvolvedor também não iria conseguir enxergar essa máscara com os números transitando. Aqui no ProtoPie ele consegue tanto enxergar ela, quanto pegar a animação. Só um minutinho, gente. E ver todas as interações que o slider tem. Simulação, slider. A barra, ela tem todas esses... Esse é o gatilho e esta é uma resposta. Então, dentro de um gatilho do slider, tem todas essas respostas que rotacionam toda aquela barrinha. Tendo isso em mão, tanto o desenvolvedor quanto o PO, ou até mesmo o outro designer que for pegar o projeto no meio, ele consegue enxergar muito mais a ideia que o designer inicial teve. Uma outra coisa legal que o ProtoPie tem é a reprodução de vídeos. Esse vídeo que vocês estão vendo, ele está no YouTube, eu coloquei ele aqui dentro do ProtoPie, mas essas animações que vocês viram aqui dentro,
todas elas também foram feitas dentro do ProtoPie. Então, essa função legal que está todo mundo achando aí do WhatsApp de transferir dinheiro, ela já teve um protótipo animado no ProtoPie, se eu não me engano, esse vídeo é de 2017. Aqui na parte de login, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é tanto o input quanto as interações nele. E tá vendo que aqui está o nome Amanda? Quando eu clicar em login, ele consegue transitar esse nome Amanda em toda a aplicação. Ele veio aqui para cima. Então, dentro de todas essas cenas, eu consigo transitar com o nome da Amanda, que ele vai estar gravado aqui numa variável. Então, imagina um desenvolvedor que tem uma variável na mão dele, e não só uma tela. Aqui são outros exemplos de interações, slide vertical, horizontal, slide vertical, fades, movimentações. Aqui eu consigo mover o card. Então, tudo isso diminui o tempo que tanto o designer vai ter que gastar explicando, digitando texto, explicando textualmente todas essas interações, quanto diminuir a gama de dúvida do desenvolvedor na hora que ele for interagir. Aqui a gente tem um outro exemplo de um projeto interno. Ele foi utilizado depois do site do Atlético Mineiro Hiperware, que depois, se vocês quiserem entrar no site do Atlético, na parte de jogadores, se você mover o mouse no jogador, o jogador se move de acordo com a posição do mouse. Essa entrega ela foi feita estática na época, mas a gente queria saber se a gente conseguia fazer isso dentro do ProtoPie. E a gente consegue. Ó. A gente consegue pegar a posição do mouse, menos 100 até 150, se não me engano, e fazer essa interação. Um outro exemplo de variável que aqui tem unidade, minha carteira, o preço, X e o Y, ele se replica nessa interação, por exemplo. Vamos supor que eu quero dar um lance de 450 mil libras e a minha carteira tem 1 milhão de libras. Aqui eu consigo também transitar entre telas. Depois que eu dei um lance de 450 mil libras, a minha carteira ficou com 550 mil. E depois, quando eu voltei, ela voltou com o valor atualizado. A gente também separou um vídeo do ProtoPie. Essas foram entregas que a gente fez dentro da Oasis, mas o poder do ProtoPie ele se estende um pouco mais e a galera consegue mexer até com o Arduino. What's the weather like today? Thursday in Seattle, it'll be partly cloudy with a high of 66 and a low of 50. Text my wife that I'm coming home. So, that's a message to wife saying, I'm coming home. Wanna send it or change it? Send it. Got it. Sending your message saying, I'm coming home. Então, esse é um outro exemplo do ProtoPie com todo o seu poder de fogo. Vocês viram que a pessoa que estava testando o carro, ele começou a tocar a música no volante e parou a música em outro dispositivo, tocando na tela. Isso tudo sem utilizar uma linha de código, só com o ProtoPie. Uhum.
E é bem legal porque o que que a gente ganha, né, nessa questão do uso do ProtoPie? A gente, do time de design, consegue oferecer um design muito mais detalhado, consegue mostrar muito mais coisas e também facilita bastante a comunicação. Se o time de desenvolvimento não estiver entendendo alguma coisa, cara, pede, vambora. Ou então a questão de PO, os clientes precisam de mostrar alguma coisa mais avançada, mostra também. E assim, de essencial, a gente consegue fazer testes rápidos realmente de forma muito rápida, que a gente consegue construir os componentes. Como o Protopy é uma ferramenta de prototipação, o ideal não seria construir um fluxo inteiro nele, mas para validar coisas específicas, dá super certo. E a gente consegue validar essas coisas específicas vendo a animação, deixando bem claro tudo como que funciona, explicando como que essas interações funcionam entre si, entre dispositivos, dá para a gente mandar mensagem, receber mensagem, é bem legal. E também tem coisas que já estão vindo para a plataforma. Em breve estão vindo como handoff de animações, né, Valner? Sim, essa semana o ProtoPie ele lançou a versão 5.0 e ele trouxe algumas outras novidades junto com a atualização do próprio software. Uma delas é o ProtoPie School. Ele vai funcionar da seguinte forma. Se você tem algum protótipo que talvez você não consiga fazer, mas você tem uma ideia boa, você consegue ir no fórum lá e buscar tutoriais que vão te auxiliar a chegar no seu objetivo. E você também vai poder dar, entre aspas, você vai poder criar tutoriais dentro dessa escola. Então, em teoria, você vai poder dar aula nessa escola de ProtoPie. Junto com a escola, eles estão trazendo uma assistente virtual, que ela chama Leia. Então, vamos supor que você tem uma ideia muito boa, mas você não sabe mexer no ProtoPie de forma alguma. Você manda para o pessoal do ProtoPie, não necessariamente no fórum. Se a sua ideia for muito boa, eles vão fazer um tutorial explicando como reproduzir essa ideia sua. Então, é uma vantagem muito boa. Essa parte de handoff de animações, ela vai vir na forma de receitas. Então, tudo aquilo que a gente viu acontecendo nas animações, o desenvolvedor ele vai ter em forma de pseudocódigo isso tudo escalado para ele. O ProtoPie também está trazendo a ideia de bibliotecas, assim como o Figma já tem, o Sketch acho que também já tem, mas ele chama de outra maneira. Então, tudo isso que a gente apresentou para vocês hoje tem a ver com o novo posicionamento da IOASE, que a IOASE está cada vez querendo entregar projetos mais interessantes, projetos com mais valor, e isso a gente está vendo que entregas estáticas, entregas textuais e apenas tudo deixando muita margem para dúvida, está ficando para trás. Então, investir numa ferramenta que consegue melhorar isso é bastante interessante. Bom, pessoal, obrigado a todo mundo por ter participado. Foi muito bacana contar com a presença suas. Sim, a gente queria abrir para dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser revisitar alguma tela ou ver alguma interação no ProtoPie, a gente está aberto aqui para responder. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Rafa disse que estava com uma lista de perguntas. Eu vou deixar aqui, teve um que falou que vai prototipar, eu vou deixar uns links aqui para vocês no chat. Depois vai estar na descrição do vídeo do YouTube, e aí qualquer coisa, quem quiser me procurar também, posso mandar esses links aí, que eles são protótipos criados pela comunidade do ProtoPie. Todos eles são muito interessantes e você consegue mexer neles. Tem mentoria, Vitalis? Uai, tem, só manda mensagem pra gente e tamo aí. Todos eles têm
como vocês mexerem agora no computador de vocês. Então, acho que é mais interessante e mais legal botar a mão na massa mesmo do que só ver vidinho. Pessoal, muito legal, assim. Tenho uma dúvida. Pode falar. Eu entrei um pouco atrasada, então não sei se vocês chegaram a falar disso, mas o Protopy atualizou alguma coisa sobre alterações? Que eu sei que é uma dor nossa, né? Quando a gente altera lá alguma coisa no Figma, no Sketch, na hora de subir, essa alteração costuma dar uns problemas. Eles falaram alguma coisa sobre isso? Sim, muita coisa foi corrigida, ainda não está perfeito, mas assim, para essa versão 5, a gente já consegue fazer um design, alterar ele no Figma e depois pedir para carregar de novo, que muita coisa ele se mantém. Ah, que bom. Às vezes, os bugs atuais é que as layers mais antigas, que não existem no... Por exemplo, você carregou um projeto que tinha um botão. Se no projeto novo não tem esse botão, o que acontece é que esse botão no Protopy ou vai para ali embaixo ou vai para ali em cima na cascata dele de componente. Tipo assim, ou ele fica mais para cima ou ele fica mais para baixo. Mas tirando isso, eles já ajustaram bastante. Ah, que bom. É muito legal, assim, eu achei bom até pela visão do desenvolvedor, né, porque há uma ajuda, né, entre o que vem do design para o que vai para o desenvolvimento, mas é bom também quando a ferramenta já facilita esse processo, né, e também está com esse passo mais adiante, assim, né, de facilitar para os dois lados. Eu fiquei com a dúvida também, como é que você exporta esse arquivo de protótipo para uma pessoa, tipo assim, precisa ter o Protopy, precisa, tipo, como é que ele é exportado? Você gera um link, eu acho que o Valner consegue gerar um link agora. Mas assim, o preview você consegue rodar no computador, gerar um QR Code, e você lê o QR Code no seu celular mesmo, se você tiver o aplicativo do Protopy. Ou então você pega esse link, e com esse link você consegue abrir na web normal. Que nem no caso, Eu acabei de mandar ele acabou de mandar o link link. no chat. Clica nele para o pessoal ver como que fica no som da web, por favor. Que aí o legal da web é que você vê o protótipo, você consegue expandir ele na tela, deixar ele comprimido, e você consegue baixar também o arquivo inteiro do Protopy para passar para outras pessoas. Saquei. E, tipo assim, em caso, tipo, para ver responsividade no celular e a diferença na web no celular, né? No computador e no celular, o Protopy prevê isso? Como é que faz? Tem como mostrar? Esse é um passo que o pessoal ainda está desenvolvendo. Na real, hoje, ainda é complicado você explicar como funciona a responsividade dos projetos, porque a gente consegue configurar, mas na hora de exportar para outras pessoas, as outras pessoas não conseguem mexer naquilo se elas não tiverem um programa específico. Tipo assim, no Figma, se eu tiver como no modo editor, eu consigo aumentar o tamanho das telas, que as coisas se modificam. No Protopy também tem como configurar, mas você não consegue usar isso de outras formas. Aí, o que acontece? Você tem que projetar ele já na tela que você vai usar por enquanto. Essa parte de responsividade dinâmica você não consegue mover, mas você consegue tanto, se você fizer o design para mobile, se fizer o design para web, você consegue testar nos dois, sabe? Esse link que eu mandei para vocês, se vocês quiser testar ele no celular, ele vai aparecer exatamente dessa maneira e vice-versa. Esse aqui, ele vai aparecer exatamente na tela certinho. Saquei. E, tipo, por exemplo, assim, querer inserir GIF, essas coisas, algumas outras animações, já que você já tem pré-montado anteriormente, assim, para não precisar animar dentro do Protopy, tem como, alguma coisa assim? Tem sim, e funciona super bem. Você consegue adicionar GIFs, vídeos, o Valder mesmo mostrou um exemplo com o vídeo do YouTube. Você também consegue carregar arquivos LOT, que é para quem mexe com animação, é tipo um formato que você exporta do After Effects, depois converte para outro formato e você carrega aí dentro.
Então dá para você aproveitar muita coisa. Por exemplo, os importáveis que você coloca. Esse câmera aí, até, tipo, você consegue, a pessoa ter uma resposta do device dela, por exemplo, no aplicativo, abrir a câmera dela, por exemplo, isso você consegue prototipar. Sim, você consegue fazer um aplicativo de câmera, se você quiser, utilizando a câmera do celular também. Isso. Aí você consegue escolher entre a câmera da frente e a câmera de trás. Você consegue utilizar o GPS, o acelerômetro do celular, o GPS dele, o toque 3D, o som. No vídeo do rapaz lá, ele capturou a voz do cara pelo som do celular. E aqui esse receive é a resposta que tem entre um dispositivo e outro. Pessoal, e como que está o uso do ProtoPie atualmente nos projetos da Oasis? Vocês revezam com o Sketch ou ele já está predominando, assim? A gente está usando ele em pontos bem específicos por enquanto. São geralmente projetos que estão... Hoje, o ProtoPie está entrando como quando a gente precisa expor um fluxo inteiro em altíssima fidelidade. E realmente fica um negócio muito legal de mexer, porque fica bem vivo, só que como as demandas são em fluxos inteiros, às vezes demora a construção. Já teve projetos que pediram para fluxos para coisas bem específicas, e daí a gente conseguiu produzir de forma muito rápida, mas ainda eu acho que é um negócio que a gente pode explorar bastante. Tanto para apresentar para os clientes como se fosse o produto antes do código, de uma forma legal, quanto para comunicação interna mesmo. Sim. Ele também é utilizado na parte de design para teste de usabilidade também. Tem alguns projetos que eles pedem para fazer esse teste antes de implementar no código. Às vezes a tela é muito complexa para implementar no código e testar, e aí o ProtoPie ele chega para isso também dentro da Oasis hoje. Isso. Teve dois projetos que a gente mexeu, que aí nesse caso foi situações até mesmo fora da curva, que foram fluxos inteiros que a gente montou dentro do ProtoPie com todas as condições possíveis para fazer teste com o usuário. Não vou falar o nome dos clientes aqui, porque está sendo gravado, mas nesses dois casos, assim, a reação do pessoal é até engraçada, porque eles acham que o produto é real mesmo. Porque, tipo assim, tava o fluxo inteiro e o pessoal conseguia até digitar as coisas deles e ter resposta a respeito. Mas ainda acredito que é algo que a gente consegue explorar mais dentro da empresa, sim, para a gente conseguir fazer mais coisas legais. Isso foi o que o Fabrício falou ali do teste de usuário? Isso, que a gente conseguiu desenhar fluxos inteiros de uma feature, que a gente desenhou a feature, estava com algumas dúvidas, aí a gente desenhou aquilo ali tudo e conseguiu testar com usuários reais. Aí um teste a gente fez antes da época do corona, e o outro teste foi até engraçado, porque a gente fez nessa época corona, né? Todo mundo remoto. Então a gente conseguiu mandar o link para o usuário já conseguiu pegar o link, compartilhar a tela dele do celular, e daí a gente interagindo. E aí, o que você tá achando? A pessoa ia clicando e foi dando certo. Aí eu fiquei com a dúvida, por exemplo, ele registra para fazer teste do usuário, ele registra tipo assim, os caminhos que o usuário está tomando, apresentar tipo um fluxograma, por exemplo, quando tem lá no Analytics do Google, ele gera, tipo, num site você vê o fluxograma de caminho dos usuários. O ProtoPie, ele registra esse caminho para ele, fica tipo um acesso para o desenvolvedor, por exemplo, para você validar algumas coisas. Não, digamos que o ProtoPie é uma ferramenta que nasceu com amnésia. Então, assim, ele não salva nada. Então, você pode navegar na página, preencher um fluxo de cadastro gigantesco, que no final ele vai esquecer de tudo. Para isso daí que você falou, tem uma ferramenta super boa, eu postei até aqui no chat, que ela chama Maze. Ela consegue salvar todas as interações que a pessoa faz, você consegue desenhar as telas no Figma, carregar para o Maze e falar qual que é o fluxo certo. E o próprio Maze já cria uma interface super bonitinha para a pessoa fazer o teste, e depois que a pessoa faz o teste, ele salva esses dados.
Valner, você ia falar algo? Sim, eu ia falar só do que ele tem uma gravação de tela nativa. Acho que a galera de Mac está acostumada a ter isso nativo, mas eu que mexo no Windows não tenho, e para a gente é meio que novidade ter uma gravação de tela nativa. Então essa muleta para registro. Uhum. Aí, uma das coisas que a gente faz é nas ferramentas que a gente usa para fazer videoconferência e tal, para fazer o teste, aí a gente ou grava usando a ferramenta do Protopie, ou então grava usando essas ferramentas, mas infelizmente, por enquanto, não tem nada que registra o fluxo do usuário, não. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho. Acho que não, né? Tem? Mais uma curiosidade. Lá em Lavras eu via o Valne usar bastante o Adobe XD para prototipar e para fazer algumas telas do aplicativo. E aí eu queria saber mais ou menos como vocês comparam ele em relação ao Adobe, capacidade da ferramenta, assim. Bom, posso falar? Então, no XD é aquele negócio meio que gambiarra para você conseguir fazer algumas coisas, sabe? No XD hoje você consegue fazer estado de hover, você consegue fazer algumas coisas, mas é tudo na base da gambiarra. Então, se você tem aqui você tem uma ferramenta que você tem isso tudo nativo, e tudo que você consegue construir aqui meio que você não baseia suas ideias em cima de gambiarra. E aí, para você explicar uma gambiarra, você explicar uma coisa que tá certa, é mais interessante, sabe? O exemplo que eu gosto de dar é igual a animação da lâmpadazinha, sabe? No XD literalmente, foram 22 telas para fazer a lâmpadazinha subir e começar a interação com a página. E aqui foi em uma, sabe? E, tipo, no XD eu demorei 3 dias para fazer a animação, no Protopie eu demorei, sei lá, 3 horas, 4 horas. Uhum. Complementando o Valner, tipo assim, que a questão do XD, a gente cria 2 telas e faz a autoanimação entre elas. Então, por exemplo, nessa lâmpadazinha, ela aparece e depois sobe. Então, dela aparecer, a gente cria duas telas, uma com nada e outra com ela, e faz a transição. Depois ela subir. Aí replica a tela, movimenta ela e faz a transição. Aí no Protopie, a gente dá um gatilho só e o resto é reação em cascata. Sim. E eu tava tão, entre aspas, acostumado com essa gambiarra que eu fiz no XD, que eu fiz o loading em uma página e a landing page em outra. Sendo que eu conseguia fazer essa animação tudo dentro da landing page. Eu não precisava ter pulado de cá para cá. Só que a minha cabeça de XD estava tão presa nisso que eu não consegui pensar na época. Mas hoje, com o Protopie 5, dá para fazer tudo numa cena só. E aí fica tudo registrado aqui, os tempos, cada interação, o que vai para onde, sabe? Quer ver? Deixa eu ver assim, de loading. Ela tem um gatilho só, que é o start. Aí ele faz todas as interações. Aqui a lâmpada vai de 0 para 100, depois tudo vai se movendo, o texto aparece, e só então eu vou para a landing page. No final disso tudo. Cadê? Aqui. Aqui eu pulo para a landing page. Com um gatilho só. Alguém tem mais dúvida, gente? Tem uma aqui, que eu não sei se eu perdi alguma parte da apresentação, mas o Protopie ele também é gratuito, pelo menos para testar, alguma coisa assim, não sei. Sim, na atualização 5, eles trouxeram 30 dias gratuitos, antes era 7 ou 10, eu acho. Então, se você entrar no site do Protopie hoje e criar uma conta, você consegue 30 dias gratuitos. Não, entendi. Era só isso mesmo. Valeu.
Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado pela palestra, obrigado para quem participou também.